Oi, gente, eu sou Débora Lopes e hoje a gente vai continuar conversando sobre a alfabetização. O último áudio foi bem curtinho, um áudio introdutório, sobre esse tema que tem muitos caminhos para serem explorados. E hoje nós vamos falar sobre métodos. Você me ouviu falar que a alfabetização não pode ser reduzida a métodos. Então, para quem está iniciando os estudos sobre alfabetização agora, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Vamos lá? A Jaqueline Moll, em Alfabetização Possível, vai explicar que revisando o ensino da leitura e da escrita no Brasil, é possível identificar alguns métodos utilizados ao longo do tempo. Os métodos conhecidos como sintéticos estabelecem uma correspondência entre o som e a grafia, entre o oral e o escrito, através do aprendizado de letra por letra, ou sílaba por sílaba, ou palavra por palavra. Os métodos sintéticos podem ser divididos em 3 tipos. O alfabético, em que o estudante aprende inicialmente as letras, depois forma as sílabas juntando consoantes com vogais, para depois formar as palavras que constroem o texto. O método fônico, também conhecido como fonético, onde o aluno parte do som das letras, unindo o som da consoante com o som da vogal, pronunciando a sílaba formada. E o silábico ou silabação, em que o estudante aprende primeiro as sílabas para formar, então, as palavras. Se você, assim como eu, foi alfabetizado ou alfabetizada lá na década de 1980 ou 1990, talvez você lembre de alguma dessas atividades que eu vou citar agora. Formação de sílabas juntando consoante com vogal. Então, a gente recebia folhinha, eu cansei de receber folhinha, inclusive para cobrir muitas vezes as letras, né? O B com A para fazer ba, e o B com E para fazer bé, e o B com I para fazer bi. Além do alfabeto na sala de aula, muitas vezes, essas junções, né, essas sílabas formadas, também eram expostas na sala. E aí a gente ficava copiando aquilo várias vezes no caderno e repetindo várias vezes, até que chegava em determinado momento que começávamos a juntar as sílabas. Peraí, então B com A faz ba, e o L com A lá, então qual palavra eu formo? Bala. Quem é que não vai se lembrar aqui que vinha o desenho da bala, né, gente, no livro ou na folha que o professor ou a professora dava? E o auge, tudo isso, todo esse caminho era trilhado para que finalmente a gente conseguisse ler um texto. E o texto, em geral, era: Lili viu a bola é amarela. Lili joga a bola, o bebê vê a bola. Depois você me diz nos comentários se você foi alfabetizado assim ou alfabetizada assim. Tô curiosa. Muito bem. O que esses métodos eles tinham como premissa? Uma aprendizagem feita primeiro através de uma leitura mecânica do texto. Era uma prática apoiada no treino e na repetição. E assim, essa leitura mecânica acabava esvaziando o contextual da mensagem. Aqui é a primeira pausa. O professor ou a professora que utiliza os métodos sintéticos acredita que o estudante aprende a ler e a escrever quando ele for capaz de associar som e sinal gráfico. Agora a gente vai falar sobre os métodos analíticos, que, por outro lado, diferente dos métodos sintéticos, os métodos analíticos, eles partem do todo para as partes. Então, primeiro o estudante vai entrar em contato com palavras, frases ou pequenos textos completos e só depois ele vai começar a analisar os elementos menores que compõem a escrita, como as sílabas e as letras. Se nos métodos sintéticos havia um total esvaziamento contextual da mensagem, os métodos analíticos vão se preocupar com o uso social da linguagem. É uma leitura que precisa fazer sentido desde o início, estando ligada à compreensão. Dentro dos métodos analíticos,
nós encontramos algumas variações. O método da palavração, em que a aprendizagem começa por palavras significativas para a criança. O da sentenciação, que parte de frases completas. E o global, em que o trabalho inicia com pequenos textos ou histórias. Vamos ver se você foi alfabetizado ou alfabetizada por esse método. Se você lembra de alguma dessas atividades. Observar palavras do cotidiano como o nome próprio. Montagem de frases com cartões de palavras. Essa era muito utilizada. Recortar de jornais ou revistas palavras específicas. Reorganizar frases embaralhadas. Aqui chega então a segunda pausa. Nos métodos analíticos, o professor entende que aprender a ler e a escrever não é decodificar sinais gráficos, mas compreender significados, interpretar e usar a linguagem em situações reais de comunicação. Chegamos ao ponto mais importante desse áudio. E aqui eu quero fazer a leitura na íntegra de algumas citações que a Jaqueline Moll faz no livro dela, Alfabetização Possível, e ler alguns parágrafos do próprio livro. A Jaqueline, citando Anísio Pelanda, diz: no que diz respeito ao processo específico da alfabetização, houve uma orientação no sentido de abandono dos métodos analíticos e a adoção dos métodos sintéticos, e, mais especificamente, o uso do método fonético. Por trás dessa nova orientação, escondiam-se razões ideológicas profundas. Seus defensores alegavam que com este método a criança aprenderia mais depressa. O que acontece na realidade é que as crianças chegam mais rápido à decodificação, o que é feito à custa da compreensão do texto e do contexto. Por que eu fiz questão de ler este fragmento da Anísio Pelanda, citada pela Jaqueline Moll? Porque muitas vezes a gente faz uma escolha e não percebe que ela tem uma dimensão ideológica, que ela carrega uma determinada visão de mundo, quer seja sobre a criança, sobre a escola, sobre a aprendizagem e até mesmo sobre a sociedade. A sua escolha por um método vai revelar, por exemplo, que ideia de alfabetização você tem. Que tipo de estudante você acredita que deve formar? Qual é o seu papel como professor? Como você enxerga a alfabetização? É como técnica? É como prática social? Então, gente, esse áudio todo é para dizer também, é claro, mas eu acredito que essa seja uma das frases mais importantes aqui desse áudio, é que a nossa prática expõe as nossas crenças e as nossas ideologias. Então, a gente precisa ter muito claro dentro da gente o que a gente acredita. Mas eu ainda não terminei e quero compartilhar com vocês mais um fragmento da Jaqueline Moll. Ela diz: a preocupação obsessiva de grande parte dos educadores com a escolha de um ou outro método, processo de ensino da língua escrita, tem esvaziado seu conteúdo enquanto objeto sociocultural, ao mesmo tempo que tem ignorado a realidade contextual dos alunos. Finalizo citando ainda um fragmento da Jaqueline que diz que é preciso superar as polêmicas em torno de opções de métodos e processos de ensino e introduzir nesta discussão o seu caráter epistemológico. É preciso que a gente se pergunte: como a criança aprende? O conhecimento é transmitido pelo professor ou construído pelo estudante? Aprender é memorizar informações ou compreender significados? Qual é o papel da experiência, da linguagem e da interação no processo de aprendizagem? Bem, esse áudio tá um luxo. Eu espero que ele realmente ajude vocês nos estudos sobre alfabetização. Quem quiser caminhar um pouquinho mais rápido nesses estudos,
Eu tenho um curso lá no Hotmart, deem uma olhada na minha bio, que tem o link. É um curso de 4 aulas, está muito completo, onde eu trago questões teóricas e práticas, inclusive com análise de diagnoses. Espero que a gente, inclusive, consiga em algum momento chegar a falar de diagnoses. Mas a gente ainda tem um caminho teórico pela frente. E acredito que, aos poucos, com esses áudios menores, diluindo um pouco mais essa quantidade de informação, isso seja para você algo mais interessante para aprender sem se sobrecarregar o tema da alfabetização e ter tempo de digerir. Por hoje é só. Não esquece de enviar esse áudio para as pessoas que estudam sobre alfabetização, para os alfabetizadores que estão em sala de aula. Um beijo e até depois!